Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa webcast de Tax ESG, uma jornada de transparência fiscal. Bem, aqui comigo está meu sócio Adler Martins, do escritório de Curitiba, juntamente com Fábio Gaspar, que é Head de Tax da Shell, e Alessandra Vieira, que é Head de Tax da VSA. Bem, se eu pudesse fazer uma introdução para a gente começar essa mesa de debate, eu acho que vale lembrar que nos últimos 3 anos a gente foi muito marcado por avanços significativos, na temática de ESG, ainda que que não haviam sido observados desde o surgimento de 2004 da temática, que é quando veio o relatório Who Cares Wins, elaborado pelo Pacto Global em parceria com o Banco Mundial. Esse movimento, nos últimos 3 anos, principalmente pós-Covid, impulsionou diversos stakeholders na busca de mais transparências e padronização nas informações não financeiras divulgadas pela empresa. E é nesse contexto que a gente vê a importância do tema. As empresas vêm investindo na sustentabilidade como um pilar fundamental de sua estratégia e vêm trabalhando para comunicar todas as intenções junto ao público com muita clareza. No entanto, muito importante ressaltar que uma métrica tem sido esquecida nessa temática e é de grande importância, que são os tributos, o impacto dele no ESG. Uma abordagem tributária de uma empresa não deve ser encarada apenas como uma questão de conformidade. Na verdade, no contexto das demandas ESG, vemos que esse tema está se tornando um poderoso indicador de como uma empresa vê o seu papel na sociedade e o quanto está comprometida com o seu propósito. Porque a gente tem que lembrar que os tributos costumam ser a maior contribuição de uma empresa para a sociedade. Afinal, é com eles que os governos se financiam, conseguem arcar custos de serviços, obras públicas e investimento social. Bem, com base nisso, eu acho que até para dar um começo do debate, para todo mundo ir se apresentando na medida em que formos falando, vou chamar aqui o Adler para falar um pouquinho, trazer um pouco da origem e trajetória dessa jornada de ESG com o aspecto da transparência fiscal. Adler? Excelente, Mari. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença. Um prazer estar com vocês. Meu nome é Adler Martins, sou sócio que lidera a nossa área de Tax ESG. Um prazer estar com vocês conversando sobre um tema tão empolgante que tem evoluído e tem amadurecido bastante. Só, Mari, confirma comigo, vocês estão me vendo, né? Perfeitamente. Excelente, legal. Antes da gente começar a, de fato, falar um pouquinho sobre transparência fiscal, eu acho que é importante a gente rapidamente passar pelo que a gente vem conceituando sobre Tax ESG. A gente, e você, Mari, muito bem comentou, ao longo desses últimos anos, a temática ESG ganhou muita relevância nas discussões dos executivos, nas empresas, nos conselhos. Só que realmente a gente percebe que ainda a área tributária tem ficado de lado nessas discussões. Mas o que a gente percebe ao longo desses últimos anos, um debate mais recente, é que a área tributária tem um papel muito relevante na agenda ESG. E quando a gente pensa em tributos ESG, a gente pode pensar nas 3 letrinhas ESG. Tributos cabem nas 3 letrinhas ESG. Quando a gente pensa no E, ou A, dependendo se a gente está falando no português, a gente vê tributos ambientais, incentivos fiscais, ou seja, tributos têm um papel muito relevante, especialmente na aceleração através de incentivos com o objetivo de acelerar, por exemplo, os compromissos de descarbonização. Quando a gente pensa na governança, geralmente governança é o mais óbvio na parte tributária, a gente olha muito governança tributária. Mas dentro do aspecto de governança, e aí sim vem a parte de transparência fiscal, tributos, a percepção sobre tributos mudou. Eles não são mais vistos necessariamente como um custo básico, mas eles são vistos, como foi colocado aqui, como um indicador, um poderoso indicador para a sociedade avaliar o impacto de uma empresa e o reflexo de seus valores e propósitos mais amplos. E aí a gente está falando de estratégia tributária, a gente está falando de uma empresa ter sua matriz de riscos tributários.
Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre relatório de transparência fiscal e a importância de se construir uma narrativa fiscal. Indo para o S, a área tributária também tem um papel muito, muito importante. Quando a gente olha a destinação de tributos, né, a gente, especialmente no Brasil, a gente tem uma legislação bem diversa, bem ampla sobre destinação de tributos. A gente tem discussões e temas importantes como, por exemplo, ética tributária, né, as empresas cada vez mais, isso já de alguns anos para cá, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, a temática de ética tributária, né? No sentido, pode até ser moral, mas pode até ser legal, mas essa prática tributária ela é moral, né? Discussões que talvez alguns anos atrás a gente não tinha, mas agora as empresas começam a ter, os stakeholders começam a questionar as empresas por uma ética tributária cada vez maior. E aí as empresas sendo questionadas sobre sua efetiva contribuição através dos tributos pagos, ou seja, como esses tributos estão sendo destinados, se a empresa é muito lucrativa, qual que é a alíquota efetiva daquela organização. Então, esses debates começam a ganhar mais força e por isso que a temática de transparência fiscal vem ganhando muita relevância e a gente percebe que, vindo novamente mais da Europa, dos Estados Unidos, a gente percebe essa onda chegando no Brasil cada vez mais forte e a tendência é que isso se amplie. Quando a gente... É legal comentar, no início do ano, divulgamos uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa com diversas empresas em que a gente teve, com o objetivo até de trazer essa temática à discussão, avaliar a percepção das empresas sobre o tema de Tax ESG de maneira geral. E dentro da parte, alguns insights muito bacanas a gente conseguiu ter. Por exemplo, 94% das empresas participantes levam em conta a exposição da imagem e o risco reputacional na sua gestão tributária, em relação a procedimentos e estruturas que resultem em redução do encargo tributário. Ou seja, hoje não se imagina mais se fazer uma reestruturação societária, uma reestruturação fiscal sem se avaliar, né, os impactos ligados à exposição de imagem, propósito negocial, risco reputacional. Um outro aspecto bem interessante da nossa pesquisa é que 54% pelos respondentes, né, 54% dos stakeholders estão exigindo mais transparência nas práticas tributárias. A gente percebe que, de maneira geral, e dentro, né, da ótica ESG, stakeholders, clientes, investidores, mercado, imprensa, elas exigem mais transparência das organizações. E a área fiscal, a área tributária, as práticas tributárias, elas não ficam de fora, né? Começa a haver uma demanda ou uma exigência cada vez maior na transparência das empresas, ou seja, o que elas estão fazendo com os tributos, qual que é a estratégia tributária, quanto que elas estão recolhendo de tributos por jurisdição, por local, qual a destinação dos seus tributos, quais incentivos fiscais essa empresa tem. Então, não deixa de ser uma prestação de contas de uma organização para a sociedade em geral, para os stakeholders em geral. Então, aqui, Mari, é um inicial, uma rápida introdução, né, sobre transparência fiscal e, na sequência, claro, na medida que a gente vai conversando, vai debatendo, a gente pode ir em maiores detalhes em um ou outro aspecto aqui. Legal, Adri. Acho que vou pegar aqui um gancho para puxar uma pergunta aqui para o Fábio. Bem, assim, Fábio, um pequeno número de empresas, como a gente percebe, o tema ele ganhou impulso nos últimos 3 anos, a gente falou aqui no começo da introdução, o Adri trouxe um pouco dessa trajetória, e a gente ainda vê que um pequeno número de empresas no mundo está liderando a jornada de transparência tributária, com divulgações voluntárias, né? A Shell tem feito um trabalho exemplar
sendo uma das pioneiras nas construções de uma jornada de transparência fiscal e construção de relatórios de transparência fiscal. Ontem, fazendo um pouco, né, rememorando aqui a temática, dando uma estudada, eu fui atrás dos relatórios da Shell, fiquei impressionada com a qualidade e a quantidade de informações dentro do site público que tem, né, o Tax Contribution Report de vocês. Eu notei que desde 2011 a empresa já tem de forma proativa a publicação, começando né, primordialmente lá em UK, chega 2015 já começa a fazer a publicação de quase todos os países, e aí, né, acrescentando todos os países. Atualmente até um CBCR a gente consegue acompanhar dentro da estrutura, né, o Country by Country Report, a gente consegue ver dentro da estrutura de dados de vocês lá. Bem, acho que assim, a minha pergunta para você, que vem de uma empresa tão proeminente, tão pioneirista, né, na temática do Tax ESG, como foi esse movimento, pensando em local, Brasil? Como foi o amadurecimento da temática, engajar e colocar de pé no Brasil a temática do Tax ESG? Obrigado, Mariana. Obrigado, Adler. Primeiramente, aí, queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecer aí a PwC no nome de vocês. Esse é um tema que é muito fácil para eu falar, é um tema muito próximo do meu coração. Eu concordo completamente com Adler de que o tributário ele está no E, no S e no G. Na verdade, até quando eu penso sobre isso, me surpreende que demorou tanto tempo para a gente perceber que o tributário é ESG por natureza, né? Já há tanto tempo que a gente ouve falar de ESG e demorou um pouco a gente concatenar essas ideias. Mas eu concordo também com você, Mariana, que é uma jornada. Acho que diferentes empresas estão em diferentes momentos dessa jornada. Quando eu olho para a Shell, tenho muito orgulho da Shell ter começado essa jornada há muito tempo, de forma paulatina, de forma com muito aprendizado, evoluindo junto com a sociedade. Você mencionou aí, o Adler mencionou o relatório Who Cares Wins, mas eu acho que isso começa antes até. Na verdade, para mim, quando eu penso, eu estudo um pouco, escrevo um pouco a respeito. Quando eu penso, acho que um grande marco foi aí os anos 70, com o Milton Friedman, colocando aquela questão muito forte, né, aquele artigo do New York Times sobre o shareholder capitalism, né, de que a obrigação da empresa ela é só com o acionista. Isso moldou um pouco gerações de economistas, gerações de empresários, mas na década seguinte ali, Robert Freeman já trouxe uma outra ideia que veio a ser mais difundida com esse relatório do Kofi Annan, do Who Cares Wins, do capitalismo de partes interessadas, né, do stakeholder capitalism. Então isso nasceu ali na década de 80 com o Robert Freeman e foi evoluindo aos poucos. Então acho que em outros temas, em outras áreas, como direitos humanos, meio ambiente, a gente já ouve falar de ESG há mais tempo, justamente por todo esse movimento que começou lá nos anos 80 com o capitalismo de partes interessadas, né, o stakeholder capitalism. Isso foi evoluindo em várias áreas. Mas para mim, e no tributário, em tax, isso demorou um pouco mais. E qual foi o gatilho, na minha percepção, né, até antes de eu entrar um pouco na minha experiência, na nossa experiência com isso? Para mim, um grande gatilho foi a crise de 2008, 2009, em que as sociedades europeias se viram tendo que pagar a conta pela crise que a sociedade ali, que o cidadão comum não se via responsável. E, mais ou menos nesse momento, perceberam alguns pequenos escândalos isolados, mas que vieram aí à tona como um padrão de multinacionais que operavam na Europa sem pagar imposto de renda. Então, isso no Reino Unido causou ali uma série de sessões parlamentares em que a sociedade cobrava, né, perguntava por que algumas empresas estavam operando naqueles territórios e não estavam pagando tributos. Teve até um caso emblemático da Member of Parliament, Margaret Hodge, que disse publicamente para algumas companhias que estavam dizendo que não faziam nada ilegal, e que ela disse: "We're not accusing you of being illegal, we're accusing you of being immoral." Então nasceu ali, abriu todo um novo capítulo do mundo tributário, da tributação internacional, que foi esse espaço da moralidade fiscal, né, da moralidade tributária. E a OCDE, que já vinha com alguns trabalhos, desde a década de 90 até antes, já vinha com uma proposta de fechar alguns
hiatos, alguns loopholes na tributação internacional, ganhou ali um momento, um capital político, um suporte político para ir à frente com essas ideias. Nasceu o BEPS, né? Muita gente aqui do mundo tributário conhece bem o que foi o BEPS, principalmente ali na primeira metade dos anos 2010, em que a OCDE, via soft law, influenciou muitas mudanças em vários países. O Brasil não diferente, né? O relatório país a país, ou country by country reporting, foi um que foi implementado no Brasil também como sugestão da OCDE. Mas aí, se eu olho ali a segunda metade dos anos 2010, eu acho que esse mundo da moralidade fiscal e desses hiatos que a OCDE estava tentando fechar, veio uma sensação na população, principalmente na Europa, e agora? O que vem depois do BEPS? Porque ali sociedades altamente engajadas e consumidores conscientes, empregados conscientes, buscando propósito, estavam querendo buscar empresas que tivessem responsabilidade social, né? Uma responsabilidade social, corporativa, em diversas áreas. E isso, na minha visão, aí na segunda metade dos anos 2010, chegou no mundo tributário. Então, não só a sociedade, as comunidades, os consumidores, os empregados, eles se viram buscando empresas com responsabilidade tributária, pedindo uma barra mais alta, pedindo mais responsabilidade, pedindo mais transparência, pedindo para saber onde, como são pagos os tributos. Acho que por todo esse movimento de cientificação que passou a sociedade europeia. Então, atentas aí para esses anseios da sociedade, várias empresas, principalmente na Europa, acho que foi onde nasceu principalmente esse movimento, buscaram responder a esses anseios sociais. E a Shell acho que foi uma delas, algumas outras, a gente tem alguns exemplos, mas um deles é a criação de uma organização não governamental chamada B-Team, onde algumas empresas buscaram desenvolver princípios de responsabilidade tributária. Então, o B-Team tem ali, a Shell é uma das fundadoras, mas tem outras empresas, a Natura, uma empresa brasileira, por exemplo, cofundadora do B-Team, em que foram desenvolvidos 37 princípios de responsabilidade fiscal. Então, o que as companhias pretendiam fazer, o que elas não fariam, como que elas iam esclarecer suas práticas, ser transparente sobre os tributos pagos, esse tipo de coisa. Então, nós aderimos a esses princípios, cofundamos, cocriamos, né, esses princípios, e o nosso passo era como é que a gente implementa isso dentro de casa, né? Então, assim, garantir que a gente walk the talk. Não só a gente queria ali os princípios estampados no nosso site de forma transparente, mas a gente queria garantir que a gente vivesse conforme esses princípios, né? Então, foi necessário a gente revisar aqui nossas práticas, garantir que a gente pudesse cumprir esses princípios, verificar internamente o suporte de stakeholders numa companhia de 90 mil pessoas. As decisões, elas precisam de algum tipo de consenso. O tributário é uma das áreas, mas tem outras áreas que também ficaram preocupadas com esse tipo de transparência, de approach, como é que a gente vai abrir tanto a nossa vida. Isso gera uma insegurança, acho que gera insegurança em todas as empresas. Então, nós passamos por essa jornada, discutimos muito, aprendemos muito, revisamos nossas práticas para garantir que elas se coadunavam ali com os nossos princípios, decidimos abrir nossos números em todos os países que operamos, ali o CBCR, né, a Declaração País a País, esse tipo de número, e publicamos pela primeira vez o nosso Tax Contribution Report, como ele se encontra hoje em 2019, relativo a números de 2018. Como a Mariana falou, a gente já vem fazendo isso há muito tempo, vem numa jornada, mas não é da noite para o dia. Ali em 2019 foi quando finalmente a gente fez isso de forma um pouco mais estruturada, né? de forma concatenada com todos os países e mostrando qual é a nossa estratégia tributária. Foi uma experiência muito rica, muito interessante. Eu acho que uma surpresa foi que depois que a gente abriu os livros, e com muito cuidado também com as nossas ações, com as nossas atitudes que sempre tivemos, né? Muita ética nos negócios que a gente toca,
Depois que a gente abriu os livros, a gente percebeu que diversos stakeholders olharam e falaram, acho que não faz nada errado, os números fazem sentido, a presença nos países faz sentido, então a gente não viu um backlash muito grande como algumas pessoas temiam. Mas uma surpresa muito interessante foi ver que isso foi algo altamente engajante para os nossos funcionários. Porque numa empresa desse tamanho, numa empresa de 90 mil pessoas, é importante que os funcionários estejam engajados, que acreditem que tem um propósito. Isso foi uma surpresa muito interessante. Naquele ano ali de 2019, o maior trending topic discutido internamente da Shell foi esse nosso Tax Contribution Report. Então, acho que foi importante ali, interessante para moldar o propósito e a motivação, a moral de todo o nosso staff, né? Essa foi uma surpresa bem grata, mas ainda assim foi uma surpresa. A gente não estava mirando exatamente nisso. Mas quando você faz a coisa certa, eu acho que esse tipo de surpresa acontece. Então, para mim foi uma jornada muito interessante. Eu pessoalmente ajudei a liderar essa iniciativa. Na época eu morava na Holanda, no headquarter da Shell, e participei do time aí que liderou esse rollout, né, essa implementação mundo afora. Então, de volta para o Brasil, eu coloquei na minha agenda ajudar um pouquinho a nossa sociedade brasileira a discutir esse assunto, a trazer maior transparência. Acho que nós temos várias empresas já como excelentes exemplos nessa seara, e eu acho que a gente, saindo um pouco do abstrato, do amplo ali, falando de Europa e vindo para o Brasil, acho que a gente vai ter alguns exemplos a mais aqui nessa nossa conversa hoje. Excelente, Fábio. Eu até fui anotando aqui, eu vou até conectar para chamar a Alessandra para ajudar a gente aqui nesse debate. Você comentou, né? Bem, vocês se juntaram com algumas empresas aqui no Brasil também para criar os princípios, né? Que são os 37 princípios de sustentabilidade fiscal. Saiu, como você comentou, no Walk the Talk. Nesse processo em que vocês estão trazendo, as empresas estão sendo pioneiras no Brasil para buscar a temática, vendo a tendência da Europa, aqui, Alessandra, eu vejo também uma conexão que as próprias autoridades têm feito um movimento para buscar um pouco mais de grau de conformidade das informações fiscais, um pouco mais de compliance. E aí a gente vê programas como Nos Conformes no estado de São Paulo, e a gente vê também como o programa Confia da Receita Federal. Você poderia comentar um pouquinho como é que se visualiza, assim, nesse contexto de ESG, que a gente está avaliando como seguir com uma transparência fiscal, né, trazer um pouco de como as empresas conseguem ver na sociedade essa conexão dos seus valores e suas tendências de como demonstrar e traduzir todos os números. E esse empurrãozinho em paralelo está vindo da própria Receita Federal, dos estados, dos diversos estados do Brasil. Como que você avalia esse empurrãozinho do governo junto com essa jornada de ESG para onde a gente vai caminhar nessa busca de compliance e transparência? Primeiro, agradecer vocês aí, boa tarde a todos, agradecer a gente ter essa oportunidade de falar de um painel tão importante nesse tema. O Fábio falou bem, tem uma trajetória já de longo prazo fora do país, mas no Brasil acho que a gente ainda está criando essa jornada, né? Está pavimentando. Algumas empresas fizeram um pouco a exemplo do que o Fábio citou aí da Shell, que tem presença em outros países. Eu mesma vim, antes de chegar na Via, estava numa empresa que estava localizada em outros países e que, sim, teve que fazer alguns tipos de aderência lá em 2010, mas olhando para o nosso contexto aqui nacional, a gente vem, quando você fala um pouco, Mari, do Nos Conformes aí, o que acontece? A gente tem ali um movimento meio raso. A gente, se a gente fizer um pouquinho, fizer um drill down do que a gente fez ao longo do tempo, o Brasil sempre foi muito ativo, principalmente na parte tecnológica, de relacionamento entre contribuinte e Estado. Sempre foi. Né? A gente vê aí o SPED, vê essas relações de contribuição, de troca de dados muito intensa. E, então, essas relações, elas permitiram que as empresas, há muito tempo, tivessem uma grande composição de informação e que, na verdade, ainda não tinham essa capacidade de olhar para o que o mercado
estava solicitando, ou mesmo porque não era uma visão tão local, muito mais fora. Eu acho que toda essa visão com a crise que teve em 2008, 2009 ali, internacional, meio que aqui no Brasil não teve esse reflexo imediato, né? A gente teve muito mais reflexo da forma de auditorias, das formas das fiscalizações, e auditorias, eu digo, auditorias fiscais, não as auditorias empresas. As auditorias, óbvio, elas fizeram algum tipo de trabalho, mas nesse caminhar de compliance cooperativo, a gente teve movimentos muito rasos. Se a gente já for avaliar, por exemplo, nos conformes, ele é um programa que, ao longo dos anos, pouco se teve conversa com o contribuinte. O contribuinte, as empresas não colaboraram para que de fato ele se fosse desenhado um programa de cooperação. Porque tudo que a gente está vendo e que tem tido sucesso e que tem tido desdobramentos positivos, tanto para a sociedade como para as empresas, principalmente no âmbito da transparência, muito se fala das posicionamentos que as companhias têm feito de forma mais pragmática, olhando para o seu mercado e fazendo por si só. Provocadas, no Brasil a gente tem aí um histórico não tão positivo. Infelizmente, os estados fizeram alguns programas, tem alguns até de nome bem divertido, acho que no Nordeste, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, tem o Arriégua, que fala um pouco da conformidade também, mas no final do dia, muito acanhado. Não era ainda nesse viés de ESG, não era nesse viés de uma transparência em que todos os stakeholders pudessem absorver ou consumir aquela informação de forma clara, de forma bastante mais até acadêmica, uma forma de mostrar como que a gente tem um comportamento de negócio. Então, eu acho que a gente está num momento muito bacana no Brasil, porque a Receita Federal, quando ela puxou para ela, o ano passado, pela portaria, acho que foi a portaria 71 de outubro de 21, é isso, onde ela cria o fórum de diálogo, e esse fórum de diálogo, ele é para o programa de conformidade cooperativa. Aí ela dá um outro pano de fundo, que é o contribuinte sentado à mesa, junto com o Estado, para criar um programa onde você possa contribuir e mostrar o que são os impactos que a gente tem. O Brasil, eu acho que todo mundo, no ranking das dificuldades de legislativo, o Brasil está entre os maiores países com complexidade. Então, qualquer programa de transparência tem uma exigência muito pesada de como você deve demonstrar a forma e até como esclarecer, né? Imagina a gente com substituição tributárias, com ICMS, IPI, PIS, COFINS, e tendo que explicar isso de uma forma muito mais didática para que as pessoas possam consumir. Então, o programa de conformidade que a Receita agora introduz e está propondo, eu acho que é uma grande evolução para o mercado. A gente tem uma oportunidade incrível de fazer um programa que realmente faça sentido, onde as empresas vão criando suas jornadas. Bem se falou que eu acho que cada empresa está numa etapa, né? Dependendo do seu momento de incorporação, do seu momento de criação, seu momento societário também, ela está numa etapa, mas que tenha capacidade e oportunidade de abrir e mostrar como que o seu negócio contribui para a sociedade, para a governança, e como tem seus efeitos, inclusive, em meio ambiente. A gente sabe que a área tributária, o Heller falou isso, e o Fábio também, a gente tem uma capacidade incrível aí de efeito de negócio que já superou aquele momento que a gente se via como um departamento isolado que ficava ali para ser consultivo. A gente é muito mais que isso. A área tributária é transversal, ela atravessa o negócio, ela vai lá no front office das lojas, como também atua fortemente no back office, no pós-venda, na logística. Então, ela tem ali um emaranhado de dados e informações que a gente produz, que a gente demonstra e que a gente tem ali uma contribuição gigantesca, que as companhias podem mostrar ali qual que é o seu papel da cidadania fiscal.
Eu acho que o mais bacana nessas oportunidades da transparência, dessa jornada, é a gente começar a dar visibilidade para que, mostrando que aquelas empresas que, na grande parte, são contribuintes, são adimplentes, que entregam as obrigações acessórias, pegando o exemplo da Via, né? A gente entrega mais de 60 mil obrigações acessórias por ano, de uma forma rápida, com datas a serem seguidas, para mais de 1.200 estabelecimentos. Ou seja, é algo muito... A magnitude disso é absurda, né? De volume, de dados, de informação. E como a gente pode fazer com que essa informação toda seja passada para a sociedade em geral, se você pensar na cadeia, né, todos os stakeholders possíveis que podem consumir informação, você tem um baita exercício de transcrever o seu dia a dia e mostrar como você pode contribuir, como você afeta a sociedade, como que você faz isso, porque esse ponto que o Fábio colocou, que eu achei bastante interessante, a gente está nessa jornada, onde você coloca seu time, ele sente orgulho, ele fala, nossa, como a gente impacta, como a gente contribui, como a gente... Isso é muito relevante, porque a gente sai de uma posição onde todo mundo olha de cara feia, né? Porque acaba que a gente sempre recolhe muito imposto, o Estado sempre acha que a gente está recolhendo pouco imposto, e no final do dia é tão grandioso essa história que todo mundo olhasse e falasse, bom, tem uma grande contribuição nesse negócio, esse negócio emprega, esse negócio paga seus impostos, ele expande, ele tem capacidade de contribuir socialmente. Então, eu acredito que essa trajetória que nós vamos fazer, essa contribuição, os programas aconteceram no início, você citou, Mário, não conforme, mas eu digo que o Estado, acho que foi tímido, eu acho que eles tentaram, mas foram tímidos porque acabou ficando numa ideologia muito mais fiscalista do que uma ideologia cooperativa, que é o que a gente precisa. É o que nos conformes, o Confia agora propõe. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade ímpar de fazer algo muito bacana com esse programa. E aí a trajetória de construção, de você ter a oportunidade de criar esses relatórios e mostrar como você interfere, e dando um pouco um zoom, né, na parte, por exemplo, que a gente tem aqui dos marketplaces, onde a gente dá cidadania fiscal para todos aqueles que são parceiros comerciais e que se hospedam naquela plataforma, que era uma lojinha simples, que estava lá numa cidade pequena e que, passando a ter a oportunidade de compor um marketplace, ela ganha o Brasil. Ela ganha a dimensão do Brasil. E isso é muito bacana. Você tem a cidadania fiscal, que era de uma grande companhia, ela passa a ser um selo para todos que estão naquele ecossistema. Então, todos aqueles, eles passam a ter que cumprir minimamente todas as obrigações, né? Eles precisam ter aderência fiscal para estarem capazes de fazer todo o desdobramento. E hoje tudo se informa de forma digital. São bilhões e bilhões de operações que acontecem, e a gente está falando de números grandes mesmo, que estão colocando várias pessoas nessa possibilidade. Então, é o que a gente vê, né? É que a conformidade, ela não vai só ficar nas grandes empresas, né? Eu acho que a gente vai ter um grande processo de arrasto, né? Porque as grandes vão puxando as outras empresas que são do ecossistema e todos vão ter a oportunidade de se preparar, de demonstrar e esclarecer como é que elas afetam a sociedade através da sua área tributária, dos seus desdobramentos, e que é um passo evolutivo maravilhoso, né? Pensando, estava aqui com uma informação que é muito interessante. Pelo Observatório do Contencioso do INSPER, olhando os números de 19, tá? A gente tem hoje um contencioso tributário em torno de 5,4 trilhões. Esse é o nosso número. É um número absurdo, gigante, e que a gente tem aí uma capacidade enorme de diminuir esses tipos de discussão ao longo do tempo, e que são discussões que vão entre 8 a 18 anos, dependendo aí dos movimentos, mas que está lá nessa pesquisa disponível, representando 75% do PIB do Brasil, e que a gente poderia muito mitigar se a gente tiver um programa de cooperação fiscal
onde tem essa conformidade e as empresas têm um diálogo muito mais próximo entre Estado e negócio, e a gente tem a capacidade de desenvolver, discutir etapas para tentar começar a gente diminuir o contencioso. Acho que não é interessante para ninguém ter uma massa absurda dessa de discussão. É caro para o Estado, é caro para as empresas. Então, transparência fiscal eu acho que é uma jornada sem volta. Eu acho que a gente tem que, óbvio, reparar o que vai acontecer nos próximos desdobramentos aí, políticos, enfim, mas eu acredito que não vão ser mais ações isoladas, acho que vai ser mais, no Brasil, uma continuidade. Acho que a gente vai começando, algumas empresas já estão mais dentro dessa jornada, em etapas diferentes, mais maduras, mas a grande maioria vai entrar e vai começar a caminhar mais profundamente para também fazer esse tipo de relação mais próxima com seus clientes e toda a sua cadeia de stakeholders. Excelente. Olha como é interessante, né, pessoal? Conectando um pouco com a minha conversa do começo, que eu falei, uma métrica-chave muito importante do ESG é o tax, que não é uma das letras do ESG, mas ele é uma forma de entrar dentro tanto do social, do ambiental, de governança. Como a Lê comentou, a carga tributária do Brasil é alta, o valor de impostos recolhidos é alto, e é isso que faz toda a parte de aporte da União, dos estados, em educação, saúde, por aí vai. Então, não tem como falar que o tributo não está dentro da esfera ESG. E aí eu vou conectar, o Fábio trouxe um pouco do aspecto de tax morality, da origem desse processo. Aí quando a gente vai falar um pouco de Brasil, a Lê trouxe a timidez dos estados e talvez sinceridade em querer um programa de transparência fiscal e talvez só um mais pró-fisco e não exatamente um trabalho cooperativo. E aí vem a Receita com ineditismo no último ano, trazendo essa questão do Confia, né? O que eu queria perguntar para vocês aqui, Fábio, não sei se... o que eu percebo, então, o ESG, quando eu olho para o Brasil, não existe exatamente um pilar estratégico para o governo para impulsionar o tema, ainda é tímido, e as empresas elas estão indo de forma proativa, né, nessa proeminência do tema. O que a gente está vendo aqui é uma questão do público em geral querer mais informações, buscar essa transparência. Vocês sentem como, né, alguém de empresa que a sociedade está pedindo para as marcas, para as empresas virem a público com essa transparência, para também conectar com o ESG, a marca, enfim, de onde vem de onde vai vir esse empurrão, se não está vindo do governo? Não sei se o Fábio quer falar primeiro, depois ali pode complementar. Posso falar, Mari. Bom, acho que duas coisas, né? Acho que na Europa a gente viu isso acontecer vindo como uma demanda da sociedade. E aí as empresas tiveram que se adequar a essa demanda, né? É uma questão que o consumidor demanda, que os trabalhadores demandam, que os novos entrantes no mercado de trabalho demandam. Então é importante se adequar a isso. Eu não vejo isso tão forte na sociedade no Brasil ainda. Espero que venha. Essa é uma agenda que eu tenho de tentar fazer essa contribuição e ver isso acontecer aqui também. Quero ver outras empresas fazendo isso no Brasil. Mas eu acho, e não é porque eu estou com o Mar aqui atrás de mim, mas a analogia que eu gosto de fazer é que o ESG Tax é como uma onda. Ele está vindo, ele vai vir, ele vai chegar. Acho que a decisão que nos cabe é se a gente vai surfar essa onda ou se ela vai cair na nossa cabeça. Então, acho que essa é a mensagem para as empresas brasileiras que estão pensando a respeito, né? Estão pensando nos riscos e benefícios disso acontecer. Eu, quando escrevo sobre isso, eu gosto de fazer uma comparação entre soft law e hard law. Na minha opinião, soft law tende a virar hard law. Então, é um pouco esse movimento da onda que eu estou falando. Isso acontece hoje como soft law, ele vai virar hard law, muitas dessas coisas vão se tornar obrigatórias. Então, acho que a decisão é se há oportunidade em fazer isso voluntariamente e contribuir para a formatação disso, contribuir para a elaboração de um mundo melhor nesse sentido, ou se vai esperar chegar como algo mandatório. Nesse sentido, se a gente olha o movimento de empresas como a Shell, que decidiram voluntariamente publicar, ali a Shell fez isso em 2019, em relação aos números de 2018,
A Shell decidiu, e outras empresas fizeram algo parecido, decidiram publicar seus números CBCR, né, suas declarações país a país, e fizeram de forma voluntária. Até que no final do ano passado, dezembro de 2021, veio uma nova diretiva da União Europeia, transformando em mandatória essa prática de divulgação de CBCR, eles chamam de Public CBCR. Então, algo que se construiu como voluntário, como soft law, como princípios, se transformou em obrigação, se transformou em hard law. Então, para mim, é um dos exemplos de que isso tudo que hoje acontece de forma voluntária vai acabar sendo obrigação em algum momento. E sobre o CONFIA, programas de compliance corporativo, eu fiz referência antes aos princípios, né, os nossos 37 princípios, e que outras empresas compartilham também lá do grupo do B-Team. Um dos princípios é o do Cooperative Compliance. Então, isso para a gente é muito importante, isso está dentro do escopo de Responsible Tax Principles ou de princípios de responsabilidade tributária, ESG Tax, tem várias formas que a gente pode chamar isso, e o Compliance Cooperativo, ele está dentro desse escopo. Eu acho que a gente tem boas ideias aí, o CONFIA é uma delas, a Shell participa também do CONFIA, busca colaborar nessa construção, e eu espero que ele se construa, ele chegue ao fim que a gente almeja e como a gente vê funcionar em outros países. Tem vários países em que isso funciona muito, muito bem. Ale, você falou muito conectando aqui com o que o Fábio estava comentando. Eu achei legal você falar do quanto é mais do que os seus próprios empregados, né, que estão nesse time de conexão com a área tributária, tem todos os pessoal do marketplace, né, todas aquelas microempresas, aqueles meio que viraram empresários, na verdade, conectado pela plataforma de vocês, trazendo todo mundo para esse monte de dados, né, e tributos. Quando você olha para esse empurrãozinho também que eu estava comentando aqui, você sente que existe um pouco, empresa de capital aberto, enfim, você vê um pouco a necessidade da informação e transparência como também uma tendência para as empresas de capital aberto, como forma de dar transparência e conexão com a marca? Sem dúvida, Mari. Eu acho que a gente vem numa jornada bastante interessante. O Brasil, a gente acredita que ainda a grande totalidade dos consumidores ainda não tem esse engajamento de consumir essas informações, mas muitos já se incomodam, já sabem que a pirataria, a sonegação tira oportunidade de emprego, dificulta acesso à saúde, tem problema de segurança. E tudo isso como você falou ali, o imposto dando capacidade do Estado agir, né? Então, aqueles que sonegam, que acabam não sendo participantes ativos da cadeia produtiva e de forma legalizada, de forma conforme, né, observando a legislação posta, eles têm um efeito negativo na sociedade. Então, eu acho que, aos poucos, isso vai ser expandido. Eu acho que as grandes empresas já estão com esse caminho, né? A gente tem aí, o Ministério da Justiça tem 2 anos que já fez uma lista das melhores práticas, né? Onde a gente fala de toda a avaliação da cadeia, daquilo que você vende, para que você tenha a inibição do descaminho, do que é pirataria, enfim. E quando você põe isso nas plataformas para os seus lojistas que estão migrando para esse tipo de mercado, e você explica para eles você faz um enxoval que a gente brinca, quando ele entra para o mundo do marketplace, mostrando tudo que ele tem ali, que está em conformidade, que está em dia, porque é necessário para que ele expanda seu negócio. As pessoas têm aquela ímpeto de falar, bom, eu tenho que me organizar para chegar longe. O brasileiro, em geral, ele quer trabalhar de uma forma correta, quer trabalhar, sim, para que possa expandir, e para isso ele precisa fazer ali toda a sua organização. Então, as empresas de grande porte, eu acho que, como a gente estava conversando, não vão ter essa chance de esperar muito, elas já vão puxando a reboque, e eu acho que depois essas menores vão se sentir tocadas porque elas vão querer transacionar. Hoje, o mercado, esse new retail que a gente chama,
ele precisa desse ecossistema. É o que a gente chama de cauda longa, que vem esses outros negócios que complementam toda a cadeia de disponível, né? A gente chama de prateleira infinita. Então, essa prateleira infinita, ela permite que vários outros negócios se aproximem. E, para isso, eles vão ter também que fazer essa aderência, essa conformidade. Então, eu acho que é questão de tempo, as grandes, e vai levar por arrasto mesmo. Eu acho que esse é o termo. Vai por cadeia aqueles que vão estar conosco ali no ecossistema para poder trabalhar de uma forma muito mais aderente às propostas de novos negócios que estão acontecendo aqui no Brasil. Legal. O Adler, conectando aqui com o que a gente está falando, acho que a gente, dentro da pesquisa PwC e que você participou bastante, estava muito próximo, o que você sentiu dos respondentes quanto ao tema? Não, legal, Mari. Acho muito bacana os comentários do Fábio, da Alessandra, né, trazendo essa discussão sobre a maturidade do tema. Né? Eu vejo muito a transparência fiscal no Brasil realmente como um tema ainda incipiente. Gosto muito dessa figura que o Fábio trouxe da onda. De fato, acredito que é uma onda que está vindo com força e mais rápido do que a gente imagina. Vai chegar muito forte aqui no Brasil. Né? A gente já percebe isso, especialmente em empresas multinacionais que investem no Brasil, né? Que já têm algumas obrigatoriedades lá fora, exigindo das suas empresas aqui no Brasil. A gente percebe especialmente também empresas de capital aberto começando essa jornada mais forte, empresas de capital aberto divulgando, né, relatórios de transparência fiscal. E eu gosto muito de pensar, realmente, o Brasil, a gente, historicamente, né, a gente tem uma relação com o fisco talvez conflituosa, de uma falta de confiança. Né? Isso não é de hoje, isso vem talvez da própria legislação, do nosso relacionamento, né, em contribuinte-fisco, de desconfiança. Ao mesmo tempo, como foi colocado aqui muito bem pela Alessandra, o nosso fisco, a Receita, especialmente a Receita Federal, muito bem equipada. Eu vejo, eu digo que quando a empresa, no seu relacionamento com o fisco, há muita transparência, né? A Receita sabe tudo o que as empresas fazem através... Né? A gente tem nota fiscal eletrônica desde 2005, a gente tem SPED 2007, e quando a gente compara com outros países, mesmo países desenvolvidos, o Brasil realmente está muito à frente, né, nessa parte de fiscalização e digital. Só que quando a gente sai do relacionamento de empresa com o fisco e vai de empresa para o público, em geral, para os stakeholders, aí realmente eu vejo que as empresas brasileiras têm muito a trabalhar e dar essa transparência que o mercado exige, que está exigindo e que a gente já viu aqui da sua importância. Eu gostaria de trazer aqui um tema interessante que a gente identificou na nossa pesquisa. A gente percebe, né, de uns tempos para cá, e cada vez mais a gente vê relatórios de sustentabilidade muito bem elaborados, muito bem estruturados, mas muitas vezes a gente olha o relatório de sustentabilidade e não tem talvez uma informação sobre tributos, ou muito pouco, né? Há muito pouca transparência relacionada à área tributária em muitos relatórios de sustentabilidade. Então, e até a nossa pesquisa, ela mostra isso, né? Apenas 25% das empresas pesquisadas publicam informações tributárias em relatórios de sustentabilidade ou outros relatórios baseados em padrões internacionais sobre o tema. Eu não estou nem falando especificamente de um relatório de transferência fiscal. Eu estou falando que 25% das empresas, dessas empresas pesquisadas, né, apenas 25% publicam informações tributárias. Então, isso mostra ainda esse gap que a gente tem aqui no Brasil e que, naturalmente, a gente espera que as empresas vão dando maior publicidade, maior transparência às suas áreas. E o interessante, Mari, é que quando elas publicam, por exemplo,
67% delas publicam a sua contribuição tributária total, 43% publicam sua alíquota efetiva, 43%, também 43%, publicam os incentivos fiscais utilizados pelas empresas, 37% publicam as suas políticas e táticas tributárias, e dessas 25, apenas 23 possuem um relatório específico de transparência fiscal, informando, trazendo as informações que geralmente a gente vê no relatório de transparência. Então a gente percebe de fato aí um movimento, né, de crescimento, de interesse, até por esse nome, e eu gosto muito desse nome de jornada mesmo, né? Jornada, ela são passos, né, que se dão, talvez nunca acaba, essa jornada nunca terá fim, mas as empresas precisam ir caminhando e começando essa jornada. Um ponto que eu acho que é, puxando aqui a sardinha um pouco para também pôr o quanto o fisco tem que ajudar, acho que para impulsionar essas mudanças sociais e ambientais no ritmo e a escala exigido pelo que a gente tem ouvido aqui, né, o que a sociedade está demandando, né, o que as pessoas estão demandando, surgindo lá na Europa, contaminando todo mundo, o governo tem um papel crucial no sentido de promover um ambiente que vai catalisar o avanço das questões de ESG, mas ele não pode ficar também só nas reformas regulatórias e de investimento. Eu acho que também cabe um pouco ao ente público avançar em políticas efetivas de incentivos fiscais adequados, por exemplo, e políticas fiscais adequadas para realmente estimular, né, toda essa gama de empresas que ainda não estão nesse pioneirismo, vir para a onda do ESG, né, ser atingida de uma forma proativa, né, que atraia. Né? Então, eu acho que cabe ao fisco agora também, né, avançar para além de programas fiscais e também buscar um pouco de incentivos fiscais adequados para estimular de forma real, né, sincera, essas mudanças sociais e ambientais. Mas deixa eu mudar aqui um pouco, eu estava dando uma olhada aqui na nossa lista de presentes também, Fábio e Alessandra. A gente tem pessoas de diversos tipos de empresa, serviço, tecnologia, mercado, saúde, venda de mercadoria, pequena, média, grande. E provavelmente muitas dos que estão aqui conosco talvez está muito mais para sugar um pouco de experiência, né, das competências que vocês adquiriram com o tempo, com a temática. Então, se vocês pudessem se você tivesse alguma sugestão de como construir essa jornada de transparência fiscal, aqui começando com o Fábio, qual que seria esse coaching que você daria para alguém que está procurando começar dentro de um departamento tributário essa jornada, Fábio? Mário, obrigado. Acho que é uma excelente pergunta, porque a resposta é muito simples. Começar pelo começo. O importante é começar. Então, assim, cuidado para, de repente, não almejar algo parecido com o que outras empresas que já estão muito na frente têm, publicação de tributos pagos país a país. Isso tudo como a gente vem falando, uma jornada, né? Mas eu acho que começar pelo começo tem algumas dicas aqui. A primeira é ter uma estratégia tributária. Alinhar essa estratégia tributária com o board da empresa, que não fique com o gerente tributário, com o head de tax, com o diretor tributário. A prática tributária da empresa tem que ser muito além de uma pessoa, tem que refletir as decisões daquela pessoa jurídica, né, dessa empresa. Então, o board ser accountable, ser responsável pelas práticas tributárias da empresa, eu acho que é um excelente começo. A partir disso, publicar essas práticas tributárias, esse approach to tax, como algumas empresas colocam, além disso, ter princípios claros e transparentes e publicados, buscar agir conforme esses princípios e, quando tiver dilemas, colocar de forma clara quais são esses dilemas. Nos nossos Tax Contribution Reports, nós geralmente temos uma seção que é Hot Topics, para falar de temas que são difíceis, não tem resposta certa, são às vezes questionados. Então, acho que a melhor forma de discutir é colocando o livro aberto e às vezes compartilhando alguns desses dilemas, porque não tem nada fácil nessa seara, né? Então, acho que se você faz essa aproximação de coração aberto, querendo acertar, com ética, eu acho que é um excelente começo. E ao longo dessa jornada, assim, evoluir a aplicar mais, falar dos números. Como eu disse, eu acho que é questão de tempo até isso ser obrigatório. Na Europa, a partir do ano que vem já vai ser, como eu disse, a partir da diretiva do
de dezembro do ano passado. Então é um pouco isso, começar pelo começo. Às vezes toda tarefa enorme, ela é um pouco assustadora, porque parece que você não vai chegar lá naquele pico, né? Mas para chegar lá você começa passo a passo, degrau a degrau. Então é um pouco isso. Legal. Ale, como foi sair da inércia, né? Começar, né? Trazer a proeminência da área tributária para a temática. O que você sugere? Eu acho que muita coisa a gente tem e não está escrito. Às vezes a gente pensa, bom, eu vou começar do zero, não tenho nada, não tenho uma política escrita, não está nada formalizado. Só que aí você olha seus sistemas, você tem sim, já tem as suas políticas de alçada, você já tem diretrizes e políticas internas que podem não estar perfeitamente descritas numa política publicada, mas elas estão já com os degraus e etapas e com os atores todos envolvidos e que está faltando você transcrever. Então, assim, de dica para pontapé inicial, comece a pegar o que você tem implantado em seus sistemas, as suas alçadas de responsabilidade, matriz de responsabilidade, e transcreva, coloca no papel para você começar a enxergar o teu modelo. Basicamente, a gente que está mais distante dessa realidade da Europa e olhando mais para o Brasil, é step inicial mesmo, é o primeiro passo. Então, é criar esse olhar, que aí você começa a entender quais são os seus grandes ativos que você já tem ali disponível e que você só não arrumou, só não colocou no formato. E dali fazer seus pacotes, as suas primeiras entregas. Eu acho que tudo é muito evolutivo, né? A gente não tem um modelo único a fazer, não existe um modelo, eu vou fazer X, é igual a empresa A, igual a B, ou não tem um modelo de perfeição, né? Mas dá para a gente fazer, sim, essas etapas, olhando o que você já tem no dia a dia. Então, na nossa caminhada aqui, na nossa jornada da Via, a gente está fazendo isso, porque a gente já está olhando o que a gente tem dentro de casa, já tinha várias coisas produzidas internamente, que a gente está melhorando, aprimorando, mas que vão dar uma capacidade enorme aí para a gente já dar os primeiros saltos de qualidade, melhoria e forma de fazer. Então, como contribuição, comecem olhando o que vocês já têm. Muita coisa já está pronta, só não está no formato que vocês imaginam, mas já dá para... Tenho certeza que todo mundo consegue já começar. Conectando com a linguagem de tecnologia, a gente tem muito dado, né? Tem que fazer isso virar informação. O dado em si, ele está jogado, a gente tem que conectar e transmitir isso, né? Fazer a tecla SAP para o público. Adler, se a gente fosse colocar isso dentro de um possível framework, como você desenharia isso para o público que está nos ouvindo? Legal, Mari. Eu acho que foi, como foi colocado aqui, hoje não há uma receita única, né? Eu acho que cada empresa está numa certa maturidade ESG, numa certa maturidade de transparência fiscal, mas eu gosto muito e como foi colocado aqui, né, fazer uma reflexão, primeiro, né, fazer uma reflexão interna, avaliar. Eu acho que o que o Fábio colocou aqui de estratégia tributária é muito importante, né? A gente percebe, e nas interações que a gente tem com muitas empresas, né, a gente percebe que algumas vezes a estratégia tributária da empresa está na cabeça do head de tax, né? Só que se sai o head tax, muda a estratégia da empresa, uma hora ela é mais conservadora, outra hora ela é mais arrojada, uma hora ela tem uma prática de uma matriz de risco. Então, eu acho que a formalização dessa estratégia tributária, que vai ser o princípio, né, os princípios tributários, são muito importantes. E eu gostaria só de comentar aqui, Mari, e se me permite, muito o que seria o que a gente considera, né, um framework de transparência fiscal ou transparência tributária. E isso a gente percebe muito nos relatórios de transparência fiscal. Como a gente foi colocado aqui, como foi colocado aqui, talvez na medida que a temática ESG ganha relevância, né, existem os relatórios de sustentabilidade. Muitos deles vão constar informações tributárias, mas o que a gente percebe como uma melhor prática é a elaboração dos relatórios de transparência fiscal, ou Tax Transparency Reports, né? E geralmente esses relatórios de transparência fiscal,
eles têm alguns tópicos, né, ou eles trazem, né, eles começam com uma mensagem sobre a estratégia tributária da empresa, sobre os princípios, os objetivos, deixando claro, né, sendo transparente qual que é a estratégia da empresa, uma mensagem, algumas vezes, da liderança. Um outro aspecto abordado nesses relatórios e que fazem parte aqui da nossa jornada de transparência, né, essa reflexão que é importante a ser feita. Relacionamento com as autoridades fiscais, ou seja, como que a empresa se relaciona com as autoridades fiscais, se ela tem um código de conduta, para a sua área tributária, né? Então é importante dar esse disclosure também, né? Um disclosure de políticas em áreas essenciais para o negócio, né? Então, por exemplo, próprio planejamento tributário legítimo, ou reestruturação, ou estruturas societárias, né? Você pode dar um disclosure que tem estruturas societárias fora do Brasil, ou eventualmente até mesmo em regimes fiscais privilegiados ou paraísos fiscais. Como é que é a sua abordagem com relação a preços de transferência, eu já comentei aqui, né, próprias jurisdições com baixa tributação. Então, um outro tema importante que a gente percebe nesses relatórios de transparência são com relação à governança tributária em si, né? Quem tem a responsabilidade pela governança, como é que é a estrutura, para quem que a área tributária responde. O Fábio aqui comentou, né, do board, a gente percebe isso como uma boa prática, que a área tributária, independente de como ela esteja formada, se ela é uma área dentro da diretoria financeira ou se ela é uma área à parte, é importante que ela se reporte, se possível, para o conselho, que a gente sabe que a estratégia de uma empresa ela é construída no conselho, e aí o conselho vai validar e aprovar a estratégia tributária de uma empresa, né? Discussão dos riscos fiscais relevantes, a gente percebe em alguns casos as empresas reportando, né, riscos que ela possui, relevantes. Outros dados importantes, né, com relação à carga tributária, a alíquota efetiva de imposto de renda. A alíquota efetiva de imposto de renda ela pode ser um indicativo, né, de que a empresa pode ter algum incentivo fiscal, qual o incentivo fiscal. Então, a gente percebe também empresas dando uma maior transparência com relação a incentivos fiscais e destinação de tributos. O relatório de transparência fiscal e mesmo nos relatórios de sustentabilidade, a destinação de recursos ela é um tema importante em que os stakeholders se interessam, né, em saber o quanto que a empresa está retornando à sociedade através de doações, através de patrocínios, e tudo isso, né, embarca aí a jornada de transparência fiscal. E para isso, Mari, depois acho que eu posso comentar, sem me delongar muito aqui na resposta, mas talvez depois eu possa comentar um pouquinho também dos frameworks que a gente vê hoje mais sendo utilizados para tais disclosures, né? Legal. Antes de eu ir para uma outra questão que muda um pouco a temática, tem aqui uma pergunta no Q&A. Aliás, pessoal, quem quiser enviar pergunta, a gente tem várias perguntas, não necessariamente a gente vai passar por todas, mas a gente está tentando captar algumas aqui. Essa é para o Fábio. Fábio, você vê o movimento do IFRS ao trazer temas de risco de mudança climática via ISB e TCFD, especificamente Transition Risk, impulsionando a divulgação das empresas com relação aos seus tributos? Obrigado, Mari. Acho que vem do Vinícius Carvalho essa pergunta, né? Estou vendo aqui. Obrigado, isso. Vinícius, pela pergunta. De forma muito sucinta, eu acho que essas iniciativas elas tendem a padronizar, estandardizar reporting, né? E eu acho que é, sim, uma forma de impulsionar essa divulgação, porque a padronização permite com que stakeholders importantes tomem decisão de, inclusive, investimento em empresas a partir de dados padronizados, dados confiáveis. Então, sim, acredito que sim.
Legal. Pegando mais uma aqui, a Lei, ele tem uma pergunta interessante. Qual é o erro mais comum que uma empresa pode cometer sobre o ESG? Tem algo nesse início de jornada que você acha que relembra ou foi um erro, poderia ter tomado uma rota diferente, que você ouviu falar, que você passou? Eu acho que erro nem acho que não é bem a palavra, mas assim, eu acho que zelo. Você precisa zelar. A gente tem uma relação ácida com o governo ainda. É cultural, a gente vai melhorar isso, eu tenho expectativa, eu sou uma otimista, então eu acho que a gente pode melhorar essas relações com o governo. E o modelo de transparência fiscal é uma das formas de melhorar esses diálogos com o governo. Mas a forma de como você transcrever, eu acho que tem que ter zelo e cuidado na informação. A gente principalmente as empresas de capital aberto, que têm notas explicativas, que já divulgam bastante as informações, sempre atentar, porque a gente tem uma regra hoje posta, que é uma regra que é conhecida, e aí focando muito em SA, que a gente segue ali a CVM. Então, a gente tem que ter esse zelo de conciliar o que a gente já informa nas notas com o que a gente vai informar no relatório de transparência. O Adler colocou muito bem, a gente vai fazer relatório de transparência, mas muitos desses relatórios, eles vão suportar essas notas explicativas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse capricho de ter a informação muito bem ajustada, muito bem desdobrada num relatório de transparência e que faça consistência com as notas explicativas, principalmente porque a área tributária já tem uma grande exposição, uma grande referência, né, na toda a divulgação de resultado, e você pode fazer e deve fazer com que isso seja uma composição robusta. Então, eu acho que esse é um bom caminho, ter a capacidade de conciliar as duas informações. Até explorando um pouco mais aqui e caminhando até, a gente está já no apertado da hora, mas não sei se o Adler quiser começar, se a gente pudesse elencar, então, os elementos. Quais são os elementos que um relatório de transparência fiscal deve conter, né? A lei comentou, ter o zelo, né? Tem a informação, tem uma nota explicativa. Se pudesse tangibilizar em elementos que é importante estar no relatório de transparência fiscal, Adler, o que você acha, começando aí por uma análise mais, né, quem está de fora como consultor, e depois a gente fecha com o Fábio ali comentando. Né, Maria, de certa maneira eu já tangenciei essa temática, né, todo o relatório de transparência fiscal, né, eu acho que precisa começar com essa mensagem inicial, com essa da liderança, trazendo a estratégia tributária da empresa, descrevendo qual que é a sua estratégia. Por isso que é importante a formalização da estratégia, né? A gente tem visto isso e a gente até sabe que empresas têm estratégia, mas é importante essa formalização para que se dê o disclosure dentro de um relatório de maneira adequada dessa estratégia. E aí a gente vê diretrizes, princípios tributários, né? Porque isso é a base, é a raiz, né, de todo o comportamento tributário da empresa. E na sequência, né, é importante divulgar, geralmente a gente vê um capítulo, né, especificamente com relação a autoridades fiscais, trazendo o relacionamento com as autoridades fiscais, falando sobre como é que né, se é ético, que tem um código de conduta. É importante mostrar para a sociedade esse relacionamento. A gente vê também importante, né, dar esse disclosure para os investimentos que a empresa tem, se tiver, né, em locais com jurisdições com tributação favorecida. É importante trazer dados com relação a incentivos fiscais. Importante também, né, se a empresa for, por exemplo, uma multinacional brasileira, né, vamos pensar, uma multinacional brasileira com investimentos lá fora, quando a gente pensa em dar o disclosure da carga tributária, a gente não está falando só do Brasil, né? É importante que traga país a país isso. Então, quanto que a empresa está recolhendo de tributos federais no país em que ela tem como sede, mas também nos países em que ela investe, por mais que ela faça uma consolidação aqui no Brasil. É importante ter essa abertura,
Geralmente a gente vê essa abertura, tributos federais, estaduais, municipais e também os tributos que são retidos, né, pela própria empresa. Então, isso mostra, novamente, a contribuição que a empresa está dando à sociedade. E a gente viu, né, que tributos têm um papel muito, né, talvez, eu não sei se é a maior, mas é uma das maiores contribuições que uma empresa pode dar à sociedade. E aí, falei um pouquinho, né, também sobre como um relatório importante em que se comunique, né, os impactos dos tributos sobre o valor ao acionista, isso através, talvez, própria destinação destinação que ela dá através de patrocínios, doações. São alguns, né, exemplos do que pode estar no relatório. O que a gente percebe também, isso foi colocado aqui, e acho que o Fábio comentou isso, e a gente percebe, né? Geralmente, uma empresa ela começa fazendo um relatório de transparência fiscal, algumas vezes mais enxuto, vai ampliando, vai amadurecendo, essa jornada vai crescendo, vai avançando nessa jornada, e aí o relatório de transparência, todo ano, ele fica melhor, ele fica mais transparente e ele fica com informações mais adequadas. Porque também, falar por falar, né, aí não trazer informação que não diga nada, até dentro do ESG, a gente considera muito, mas isso é o próprio greenwashing, né? Falar por falar não serve. Tem que trazer informações que, de fato, sejam relevantes e, de fato, endereçam essa temática de transparência. Legal. O Fábio, estava no burburinho, né, Fábio, quando esse tema vem, né, você estava na Holanda, você comentou, desde 2008, essa temática na Europa já estava muito movimentada, e os relatórios, você acompanhou o crescimento e a evolução desse relatório nos últimos tempos. Acho que você tem muita experiência para falar um pouco o que você imagina, né? Você que saiu de relatórios mais enxutos e provavelmente mais sintéticos no passado, e hoje na qualidade de relatórios que a Shell tem, né? O que você elenca aí como os elementos para esse relatório, nessa trajetória? Mari, eu acho que o Adler está certíssimo no que ele comentou agora, de que começa mais enxuto e evolui, e foi a nossa experiência também, a gente continua aprendendo. Se a gente comparar a nossa primeira edição com as que vieram depois, a gente conseguiu colocar muito mais informação depois disso, de forma mais concatenada, de forma mais clara. Às vezes a própria linguagem evolui, porque, imagina, um relatório desse começa sendo feito por um monte de tributarista que acha que fala de forma clara, mas quando você vai falar com a população, você percebe que você não está falando de forma clara. Então, acho que tem muito espaço aí para evoluir e aprender. E isso não vai mudar. Eu acho que desde as companhias que estão um pouco mais na frente, quanto para as companhias que forem começar, isso faz parte da jornada, aprender ao longo do caminho. E pegando um pouquinho aí a última pergunta que foi feita, né, risco, desculpa, não foi risco, foi qual o maior erro que pode acontecer, né? Eu fiquei pensando, eu concordo com a colocação de que acho que erro é muito forte, mas um risco que eu pensei quando olhei essa pergunta foi de não começar. O risco é não começar. E eu pensei na frase do Jack Welch, ex-CEO da como é que é o nome? Da GE. Jack Welch tem uma frase que é change before you have to. Então é um pouco do que eu vinha falando, né? Essa mudança, ela vai acontecer. Então uma hora você vai ter que mudar. Então mude antes de ter que mudar. Acho que é um pouco do que eu queria deixar aí, talvez, de últimas palavras, se já for a hora. Legal, porque você tem a possibilidade de, pelo menos, planejar, né? Se você mudar antes do que quando você é empurrado pela essa onda. Bem, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Se a gente pudesse encerrar, e aí eu passaria por cada um de vocês, com a pergunta a área tributária dentro da estratégia de ESG. É um departamento dentro de uma empresa grande. Acho que o Fábio, em um momento, conectou que tem que ter unanimidade, tem que ser, né, tem que ser sincero, tem que vir da corporação, tem que vir de cima. Mas para encerrar, e cada um fazendo o seu discurso de encerramento, como vocês veem como líderes de áreas de tributária, como deixar essa estratégia de ESG muito clara para começar a jornada e finalizar o tema? Fábio, que já está com o microfone aí.
Claro. Não, acho que como últimas palavras é um pouco isso, né? Tem que começar pelo começo, o importante é começar, não deixar para depois. Eu acho que é claro hoje, em várias searas, que o tributário é muito mais do que um centro de custo, né? Um centro de despesa. O tributário é altamente estratégico e vai ser muito importante cada vez mais para o futuro. Acho que antes o tributário ou era para defender ou era para buscar otimização. Hoje isso tudo tem um layer, uma camada que é fazendo a coisa certa. Então, otimizar e planejar e fazer tudo isso que faz parte da profissão se torna um pouco mais difícil, mas, por outro lado, interessante quando você faz isso e, ao mesmo tempo, tem que fazer a coisa certa. Então, acho que isso deixa o nosso futuro ainda mais excitante. Fazer a coisa certa, é planejar, é ser eficiente, mas de forma a agregar valor para a sociedade. Então, por isso que eu vou repetir o equívoco aqui, o risco é não começar, que a sociedade vai estar exigindo essa conduta. E para contribuir, como final aí, eu acho que fato é que acho que todo mundo está com esse desafio, né? E que essa fala, né? Que não é um projeto, não é uma obrigação acessória que a gente está implementando. É uma visão estratégica que a gente está passando para o mercado e para os stakeholders e que tenha significado. Não basta a gente fazer o relatório e ele ser um relatório que também de transparência que não tenha sustentação e que não seja uma prática real. Então, para isso, ele tem que ser uma iniciativa transversal na companhia. Ele tem que estar passando pelo C-Level, pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal, ele tem que estar envolvendo a parte de RI, tem que envolver... São várias áreas que vão estar lá. É óbvio que a área tributária tem um protagonismo sensacional nessa informação. A gente que sai de algum... Acho que a gente tem uma oportunidade muito bacana de sofisticar um pouco as nossas entregas. E, na verdade, se a gente fizer uma boa reflexão, muito do que vai para um relatório de transparência tem uma relação direta com as entregas que a gente já faz hoje. A gente não está fazendo nada... A gente está aprendendo a como passar isso de uma forma que quem for ler, tenha capacidade de consumir aquela informação de uma forma certa, de uma forma que seja muito sem dúvida do que a gente está fazendo. Mas é um momento bastante importante para colocar a tributária num patamar diferenciado, onde a gente não é mais uma mera área de consultoria, de recrutamento ali para momento de criação de um cenário, mas sim uma área estratégica, transversal conforme a própria demanda do ESG exige e que tem uma capacidade enorme de contribuir com as relações que a gente tem para o mercado. Então, eu acho que a gente está num momento ímpar. As empresas que saírem à frente têm sempre a oportunidade de quem é precursor, vanguardista, pode errar e corrigir rápido, né? Eu errar no que eu digo, vou começar com uma estratégia X e depois muda a estratégia no caminho, mas o importante é que tenha um planejamento que seja factível e que faça uma relação direta com que tenha capacidade de entrega. Não criar algo tão gigante que frustre o negócio, frustre quem está fazendo e que não tenha uma entrega efetiva ao final. Acho que essa é mais importante, que seja algo tangível e que a gente possa contribuir para o negócio e em relação com os mercados, enfim, que as pessoas consigam entender e absorver o valor dessa entrega de um relatório de transparência fiscal. E Mari, eu acho que aqui minha mensagem, né? Eu acho que o mundo ele está cada vez mais complexo, né? A gente acha que já chegou no limite, mas cada vez o nosso mundo vai ficar mais complexo. E a temática ESG, ela de fato trouxe, né, uma complexidade maior à maneira como as empresas fazem negócios, a maneira como as empresas se colocam no mercado, como elas se comunicam para o mercado. E dentro dessa temática ESG, a gente vê que a transparência, né, o mote da transparência, ele é muito importante, e aí na transparência fiscal ele ganha muita relevância. Eu estava pensando muito nessa questão de transparência e, coincidentemente, hoje de manhã estava
abrindo uma barra de chocolate e vi lá, né, a composição dessa barra de chocolate. Para nós é comum. Hoje a gente olha e vê e sabe quais são todos os ingredientes. Mas talvez há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, a gente não tinha essas informações. Então, coisas que hoje a gente está acostumado, há anos atrás não era tão comum assim, né? E eu vejo aqui a transparência fiscal muito nesse sentido, né? Hoje a gente percebe as empresas tendo que fazer uma adesão, tendo que mudar a sua postura, aumentando a complexidade da área tributária, sim, mas que com o tempo, na medida que a sociedade evolui, a transparência é positiva e a gente vê que a transparência fiscal também traz protagonismo, como foi colocado aqui, protagonismo à área tributária, protagonismo aos profissionais de tax, um senso maior de propósito. E então acho que não só a sociedade, não só os stakeholders, mas os próprios executivos de finanças, executivos tributários têm muito a colher de bons frutos dessa jornada de transparência fiscal. E aproveito já também, Mari, a realmente agradecer a presença aqui da Alessandra, do Fábio, que são 2 profissionais que a gente tem muita admiração, muito carinho. Então, né, agradeço muito aqui. Eu sei que você vai fazer um agradecimento institucional, mas eu não queria deixar de perder a oportunidade de fazer um agradecimento pessoal também, por eles terem topado estar com a gente nessa conversa, que eu tenho certeza que foi muito inspiradora aí para muitas pessoas que conseguiram ouvir aqui o nosso webcast. Obrigada a todos. Eu acho que a gente consegue... Eu vou até voltar numa frase que eu falei no começo, que eu comentei que a abordagem tributária ela tem que ser entendida como além de uma questão de conformidade, né? A gente está falando que a área, o ESG, o Tax ESG, ainda é uma forma de demonstrar como um indicador de como a empresa vai se ver dentro de um papel na sociedade e o quanto está comprometida com propósitos. Queria agradecer muito a agenda super complexa de 2 feras da área tributária, aqui o Fábio, a Alessandra, muito obrigada. Eu sei que ter 2 horas da agenda de vocês é muito complexo e, assim, trazer os ensinamentos, trajetória, experiência, conectar com tantas pessoas que estão aqui para ouvir e anotar. Eu estava recebendo mensagem aqui em paralelo, nossa, estou anotando o que ele respondeu, estou anotando o que ela falou, porque muitas pessoas vieram aqui para realmente ouvir a história de vocês e daqui se inspirar e, como disse o Fábio, né, começar, né? Não ter o erro de não fazer, sair da inércia. Então, muito obrigada a todos, eu desejo uma boa tarde a todo mundo, a gente deixa aqui o nosso obrigado a todo mundo, no slide vocês conseguem acompanhar os nossos contatos e à direita vocês têm o QR Code que mostra as informações sobre a nossa pesquisa PwC sobre o temático Tax e ESG também. Obrigada a todos e uma excelente tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.